Olá pessoal, vamos dar sequência aqui. Então nós temos o nosso projetinho, já sem mais delongas, vamos pegar o cafezinho, vamos codar, né pessoal? Então vamos lá. Nós temos aqui nossas entidades, nós já criamos nossa estrutura de packages, vai ter mais alguns, vamos criar um package de configs, algumas coisas assim que talvez precise, mas ao longo dos vídeos a gente chega lá. Bom, nós já criamos nossa entidade principal, usuário, né? Depois a gente vai criar foco, verificação, foco, entidade, certo? Mas nós criamos a entidade. Agora nós temos que fazer essa entidade trabalhar com o banco de dados. Lembrando, na aula a gente começou pelo controller, desceu para service, mas aqui eu já estou fazendo um modo mais produtivo, que a gente começa por baixo e vai subindo, né, para atender todas essas demandas. Então, como é que eu vou fazer um repositório sem ter entidade? Não tem como. Então, agora sim, eu tenho minha entidade usuário, eu posso fazer o meu repositório para tratar essa entidade usuário. Eu posso fazer o meu repositório para persistir esses dados no banco de dados, para mim buscar os dados no banco de dados, certo? Lembrando que nós vamos estar utilizando o nosso velho e bom Postgres, ok? Então eu vou estar dando um start no post, que vocês viram que a tela ficou preta aí, porque eu estava startando minha aplicação. Eu vou abrindo meu PG admin enquanto ele vai carregando, eu vou explicando para vocês, certo? Bom, pessoal, existem várias formas de tu fazer a camada repositories, né? Uma delas é você criar na mão, né? Você trabalhar lá com banco de dados direto, conexão, tu gerenciar isso daí. E outra é você usar ferramentas de terceiros, como os bons ORMs, né? Object Relational Mapping, né? Mapeamento de objeto relacional, certo? Então, para isso nós vamos utilizar, certo? Então nós vamos colocar mais duas dependências aqui no nosso POM, que vão ser o Spring Data JPA e o driver para a gente conectar. O Spring Data JPA ele é preparado para trabalhar com vários bancos de dados. Então você diz para ele, eu quero trabalhar com Postgres, eu quero trabalhar com MySQL, com Oracle, com SQL Server. Você diz para ele. Lembrando que o Spring Data JPA ele é um complemento ao JPA do Java, né? Nós temos o Java Persistence API, que é umas interfaces que diz como o ORM deve funcionar. Temos o Hibernate, que é o ORM por baixo dos panos que vai fazer tudo. E temos o Spring Data JPA, que unifica tudo isso aí, utiliza o Hibernate e implementa outras ferramentas muito interessantes, beleza? Então vamos lá, pessoal. Para começar, vou jogar o PG de mim aqui, que abriu, vou dar um minimizar. Então, para começar, eu gosto, você poderia botar aqui de forma manual, né? Mas eu gosto de usar o Spring Initialize. Então eu venho aqui no meu startspring.io, deixo o Maven selecionado, né? Então aqui vocês podem ver que já estava aberto, mas se eu der um refresh aqui, caso vocês fecharam antes, não se preocupe. O importante é vocês deixarem o Maven selecionado aqui. O restante não precisa mudar, tá? Pode ver que está tudo padrão aqui, não se preocupe. A única coisa que nós vamos utilizar esse cara aqui para nós podermos pegar a expressão. Então nós vamos pegar aqui a DD Dependence e vamos botar. Bom, quero usar o JPA. Tá lá, o Spring Data JPA. E vou também, não adianta eu dizer que vou usar o Spring Data JPA, porque eu preciso o driver para conectar no banco de dados, chamado JDBC. Então, eu vou botar DD Dependence e vou conectar um Postgres. Se eu fosse conectar MySQL, ia escrever MySQL. Está lá, o Postgres SQL Driver. Então, ele vai dizer, ó, tem o JDBC, além do R2DBC, mas tem o driver JDBC, que é o que nós vamos utilizar, certo? Agora, eu não vou baixar um projeto novo. Se eu baixar um projeto novo, ele vai estar zerado. Não vai ter aquela nossa controladora, não vai ter entidade. Eu só vou utilizar isso aqui através do botão Explorer. Então, aqui o botãozinho Explorer. Porque ele vai me mostrar os arquivos que estão nesse projeto que ele está montando. Entre eles vai ter o nosso POM. Eu ignoro toda a parte de configuração e procuro lá onde está as dependências. Está aqui, ó. Tem a dependência Spring Data JPA, tem que cuidar de pegar o nó correto, né? Então ele abre o nó dependência, fecha o nó dependência. Então tem que pegar bem certinho. Esse aqui, ele inicia o outro nó do Postgres. Então vou pegar aqui, vou pegar esse cara aqui. Então, onde iniciou a dependência do Data JPA, passei tudo, iniciou o post e finalizou o post. Vou dar um Ctrl C, né? Ou botão direito, copiar. E agora eu volto lá para o meu projeto. E aqui no finalzinho, dentro do dependência, tem que cuidar, né? Então você vê aqui, ó, tem dependência. Ó, tem uma ADD
Opa, ele está aqui uma ferramentazinha, né, SPA auxiliar e tal. Você pode usar esse cara aqui. Mas no caso aqui, eu venho aqui no final. Tem que ser depois do fechar dependência do meu DevTools. E eu vou dar um Enter aqui dentro do dependência ainda. Vou dar um Ctrl V. Ó, tá ali. Vê que ele traz desorganizado. Você pode dar um Ctrl Shift F ou botão direito. Deixa eu achar aqui. Onde é que é? Acho que ele nem aparece aqui, ele não aparece, ou aparece aqui. Bom, se você der Ctrl Shift F é mais fácil, eu não sei se aparece ali não, mas só organize, certo? No momento que eu der o Ctrl S aqui, vocês vão ver, deixa eu tirar aqui a minha imagem aqui de cima, olha esse cantinho aqui, nesse canto direito inferior, eu vou dar o Ctrl S e ele vai processar o nosso sistema, certo? Beleza, ele deu o build, ok? Beleza? Até aqui tudo bem. A minha aplicação ela está parada, ok? Se vocês olhar aqui, a minha aplicação está parada. Eu vou dar um start nela. O que vai acontecer? Como o nosso Spring Boot ele é auto-configuration, no momento que eu coloquei para ele que eu vou utilizar o Spring Data JPA, ele de cara, ele já tenta conectar um banco de dados. Bom, tu quer usar o JPA? Então eu vou conectar banco de dados. Ele já sai assim. Se tu não vai conectar banco de dados, nem coloca essa dependência aí, certo? Então se você olhar aqui, ele vai dar um errinho, ó. Aplicação falhou para inicializar. Não consegui, falhou a configuração data source URL. Tipo, ele está dizendo, ô meu amigo, tu quer usar banco de dados? Tem que me dizer qual é esse banco de dados que tu quer usar. Qual é o caminho dele, certo? Então a gente tem que configurar esse cara aí, certo? Então a gente vai fazer isso daí, vamos configurar isso daí. Isso, eu estava dando uma conferida aqui na ferramenta de gravação, porque parecia que ela tinha dado um tilt. Deixa eu só conferir se ela não deu algum probleminha aqui na gravação. Deixa eu só ver. Eu acho que não. Beleza, mas vamos lá. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, a gente vai criar um banco de dados. Então, vocês vão ver aqui, tem dentro do meu servidor local, né? Eu estou conectando meu local. Tem um arquivinho aqui, dengue alerta vídeo, tá? Eu vou apagar esse nosso banco de dados, esse meu banco de dados, dengue alerta vídeo. Vou apagar ele. Delete force. E vou criar um novo banco de dados. Então, vou criar aqui, dengue alerta vídeo, que vai ser esse que eu estou utilizando aqui, certo? Vou dar um save, ele vai criar um banco de dados vazio. Se nós olharmos aqui em esquema, tables, ele não tem nenhuma tabela, certo? Então agora eu vou dizer para o nosso amigo aqui que eu quero conectar aquele banco de dados. Para isso eu vou utilizar dentro do Research, vou usar esse arquivinho, Application Properties, certo? Vou botar aqui Spring, ponto. Ele já vai me dando, né, as configurações. Então, se eu procurar aqui Spring, ponto, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, só um pouquinho. Ponto data source, ponto URL, até nem carregou, né? Que ele devia carregar, mas ele não é tão esperto assim. E vou botar aqui que a minha conexão vai ser o que? JDBC, vai ser um drive, vou utilizar o drive JDBC, né? Drive JDBC e vou colocar aqui dois pontos. Qual que é o meu drive JDBC? PostgreSQL,
certo? PostgreSQL. E qual é o caminho do meu banco? Então, eu boto dois pontos barra barra. Tipo que nem a gente faz, né? HTTP, dois pontos barra barra. HTTPS, dois pontos barra barra. Aqui eu estou dizendo, eu vou utilizar JDBC Postgre barra barra. Qual o caminho? Localhost. Então, localhost. Se meu servidor tá, se o meu Postgre está rodando em uma porta diferente, eu boto dois pontos 5433, por exemplo. Se está na 5432, eu posso botar aqui, ou eu posso deixar só localhost, que ele vai procurar na porta padrão do Postgre, que é 5432. E agora eu boto barra o nome do meu banco. Então, eu vou botar ali, dengue alerta vídeo, certo? Além do meu caminho, se eu tentar fazer isso, eu vou dar o Ctrl S e vou dar um Start. Ó. Vocês vão ver que ele vai dar erro, porque ele vai dizer assim, ele vai tentar conectar nesse cara aqui. Só que ele vai pedir usuário e senha, né? Então eu tenho que dizer para ele qual que é o usuário que eu vou estar utilizando. Ó. Então vai estar aqui dizendo que falta usuário. Então eu vou botar lá spring.datasource.username igual postgres spring.datasource.password igual Postgres. Lembrando que quando você instalou o Postgres, você botou o usuário e senha. Então, daí aqui é importante colocar, lembrar da senha que você usou quando instalou, né? O usuário é padrão Postgres, o usuário master. Mas a senha você, quando instala, você coloca. Eu costumo usar Postgres, tá? Vou dar um Ctrl S. Agora sim, vou tentar startar a aplicação. E se tudo der certo, ele vai startar certinho. Então ele vai iniciar. Aqui vocês vão ver que ele vai colocar outras logs, que é o Hikari Pool. Esse cara é o que vai gerenciar as nossas conexões com o banco de dados, tá? É uma biblioteca de terceiro, Spring Data JPA. Ó, adicionando conexão, Postgres, você vai ver que ele vai dar lá, ó, deu certo, processando persistência, o Hibernate, ele vai inicializar o Hibernate, tudo bem certinho, certo? Então, ele startou nossa aplicação. Se nós der o localhost status aqui, ó, está rodando a nossa aplicação, certo? Então, funcionou a nossa conexão. Ele já está conectado no banco de dados. Se nós viermos aqui nas propriedades do nosso Dengue Alerta Vídeo, se eu vier aqui, botão direito, ele já está, acho que propriedades, vamos ver, Dengue Alerta Vídeo, segurança, deixa eu só ver aqui, estatísticas, tem um lugar que dá para ver as conexões, deixa eu ver aqui, dashboard, aqui, não, aqui mesmo, ó, no dashboard dele, né, aqui que eu vi, ó, então ele já tem uma conexão, ó, ativa uma, já deu 20 e poucas conexões, ó, pode ver, isso aqui são tudo conexões, ó, o ativa é a conexão que nós temos do PG Admin, né? O 11 aqui, ó, essas outras conexões aqui foram conexões que o nosso sistema já fez, certo? Se eu der um stop aqui, quer ver? Vou dar um stop, vamos ver se muda lá. Olha lá, caiu. Ó. Quantas conexões tem ativo agora? Tem somente uma conexão. Se eu der o start de novo, vocês vão ver que ele já vai abrir um pool de conexões. Ó. Então, vamos esperar mais um segundinho aqui. Ó, já deu salto ali. Já deu salto ali, que é o nosso sisteminha conectando o nosso banco lá novamente, né? Esse número de conexões, tá vendo que ele abre 10 conexões? Você pode configurar, tá, pessoal? Você pode abrir para menos, para mais e assim por diante, certo? Então tá aqui. Nosso sistema já está configurado, já está conectado, certo? Eu vou interromper esse vídeo rapidinho aqui, certo? Eu vou dar sequência no próximo. Então, o que nós fizemos agora? Nesse vídeo foi bem simples, na verdade a gente não chegou a criar o repositório. A gente apenas colocou as configurações, as dependências, melhor dizendo, a gente colocou a dependência do Spring Data JPA, que vai ter o Hibernate junto, que é o principal, que é o nosso ORM, e nós colocamos a dependência do Drive, certo? Se fosse MySQL, seria MySQL Drive. Aqui nós vamos usar Postgres, certo? E configuramos aqui no Application Properties essas três linhas aqui que vão configurar a nossa conexão com o banco de dados. Ah, faltou algumas linhazinhas, né, que eu gosto, certo? Eu vou pegar num projeto aqui que eu já tenho, né? E eu vou copiar esse cara aqui. Já explico para vocês. Essas configurações aqui, botar, tá? Primeira coisa, certo? Esse cara aqui, ó, DDL Auto Update. Para que serve esse cara? Esse cara aqui, ele tem que ser usado com cuidado, tá, pessoal? Então, isso aqui você deve usar somente em ambientes
de desenvolvimento. Por quê? Porque quando a gente criar uma entidade aqui no nosso banco, no nosso projeto, ele vai lá e vai criar a tabela. Se eu vier aqui na entidade remover um atributo, ele vai remover a coluna da tabela. Se eu adicionar, ele vai adicionar. Então ele vai estar mostrando, cada vez que eu reinicio a aplicação, ele vai lá e verifica se o banco de dados está igual. Se tiver igual, ele toca a ficha, senão ele faz as alterações. Então, imagine isso em ambiente de produção, é perigoso. Então tem que só essa outra configuração aqui, eu acredito que nem vai precisar, tá? Acabou ficando legado, tá? Lá nas versões, isso faz alguns anos atrás, começou a dar alguns problemas com questão de o RM acabava não conseguia se comunicar direito, havia uns erros de dialetos que a gente chama, né? Entre o JDBC, o driver e o banco de dados, e daí a gente colocou isso aqui para o Hibernate poder conversar com o driver. Na verdade, era entre o driver e o Hibernate, né? Então a gente acaba colocando isso aqui que não vai ter problema, não vai prejudicar nenhum. E essas outras linhas aqui também, normalmente se utiliza só em ambiente de desenvolvimento, ele vai colocando aqui nesse nosso console as consultas externas que ele faz. Então, se ele dá um create table, vai aparecer aqui. Se ele der um select, vai aparecer aqui, certo? Então, daí ele vai fazendo isso daí, vai colocando. Esse é para mostrar e esse é para formatar. Senão ele traz uma linha só, daí fica ruim de tu entender. Aqui ele formata, certo, pessoal? Duas configuraçõezinhas aí, duas não, essas quatro configuraçõezinhas aí que eu tava, que é bom a gente colocar aí para melhorar a nossa vida de desenvolvimento. Esse aqui a gente tem que, se a gente não colocar esse cara, eu tenho que vir aqui no PGAdmin, criar a minha tabela, bem igualzinho como está a minha entidade. Assim, o meu ORM vai criar a tabela de forma automática para nós. Facilita a vida em desenvolvimento. Lembrem-se sempre disso. Certo, pessoal? Então, até o próximo. No próximo, sim, a gente vai colocar. Lembrando que eu coloquei a minha entidade aqui, mas ainda não fiz nenhuma configuração, né? Certo? Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.